Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Que Jesus abençoe a todos e a todos envolva em sua paz. Sejam bem-vindos, todos que estão aqui conosco, né? O Ailton, a Lúcia, a Regina, né? A Bebi Brambila, Liz Camanho, Marli Rosa, Alessandra Barros, Lourdes Galvani, Carla Martins, Jaciana Araújo, Cecília Santos, Maria Luísa Bastos, Desi Florencio, Gorete Curtis, Jane Maria, Tânia Silva, minha esposa, né? Bom dia, um beijo. Sandra Paulino, Helena Maria, Gilmar Jacob, Ajuda Muniz, Carmen Maria, um abração. Ana Lídia, Semibretas, Andrade Mineiro, Felizmina, Ana Sueli Ferrari, Ana Espina, Lúcia Regina, Renatinha, Tila, Juliana Vieira, Matius, Rafael, Reini Souza. Então vamos lá, né? Então bom dia a todos, um grande abraço. Lidiane Baceto, Lelique Miller, sejam bem-vindos. Vamos lá? Vamos fazer a nossa prece, né? Para começarmos então o estudo da manhã. Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos, mais uma vez necessitamos do Teu apoio, da Tua luz, clareando o nosso mundo interior, desfazendo as sombras interiores com a radiância do Teu amor, da Tua presença, do Reino de Deus dentro de nós que vai se instalando, passo a passo, ganhando terreno no nosso interior, para que o potencial superior se expanda, o conhecimento divino, a luz divina, o amor divino que vão crescendo em nosso interior e vão se expandindo e clareando também no nosso entorno a todos aqueles que se aproximem de nós. Abençoa nossa família, todos aqueles que estão com mais dificuldade, abençoa todo o nosso ambiente, abençoa os espíritos ligados a nós, aqueles pelos vínculos do passado, a quem um dia podemos ter prejudicado, e aqueles que nos ajudam, que nos amparam, que nos amam. A todo Senhor, o nosso respeito, o nosso carinho, e que a Tua luz possa envolver o nosso estudo, dando-nos discernimento, lucidez, clareza, compreensão, e possamos fixar tudo indelevelmente em nossa alma. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Permanece conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, bom dia a todos novamente, tá? Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Nós temos estudos todos os dias aqui. E hoje nós temos o estudo do livro Céu Azul, né? Que é toda quarta-feira às 9 horas. Um livro de César Augusto Meleiro, né? Que morou na cidade que nós morávamos no Paraná. Ele veio a falecer com 18 anos aproximadamente, 18, 19 anos, não me lembro exatamente. Ele veio a falecer com câncer e ele conta a história da entrada dele na vida espiritual, né? E os anos subsequentes aí de esclarecimento, de trabalho, né? Aí ele enviou esse livro através da Célia Xavier de Camargo, que é minha mãe, né? E que tem uma obra considerável de livros psicografados, tá? Esse é um deles, já tem aproximadamente 30 anos aí, tá? Então vamos dar continuidade, né? Nós estamos no capítulo 26, Experiência Inesquecível. Então a gente saiu lá do caso do Sucarno, da Solange, né? Daquela moça que foi atendida tanto psicologicamente quanto espiritualmente, né? E aí nós atendemos o Sucarno, que era aquele espírito que dirigia uma falange, né? E essa falange continuou perseguindo a Solange, né? Mas aí a gente foi saindo desse caso, né? O que era possível fazer no momento foi feito e aí depois nós fomos saindo desse caso, né? E aí nós saímos dessa história, finalizamos a história do Sucarno, da Solange, né? Aí a gente entra numa outra narrativa aqui, tá?
Tá dando para ouvir direitinho, né, pessoal? Tá ok, né? Então vamos lá. Continua o César Augusto. É um estudo interativo, tá? Quem quiser participar, quem quiser indagar, né? Acrescentar no que a gente está falando, fica à vontade, a gente vai tentando interagir daí pela área de texto, tá? Então a Semana Santa se aproximava. Havia passado o Domingo de Ramos, dia em que se comemora a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, aclamado pela multidão. Né? Então estava nesse período, né, que nós consideramos como Semana Santa, né? Que é o final da existência material de Jesus, né? Desde a entrada dele até a crucificação, a entrada dele em Jerusalém, né? O Domingo de Ramos, onde ele foi aclamado pela multidão, tal, né? As pessoas estendiam folhas de palmeiras, tapetes, né? Túnicas, colocavam para ele passar, né? E Emmanuel nos chama a atenção, né? Numa das suas análises do Evangelho, sempre muito lúcidas, né? Porque Jesus havia pedido, né, para os discípulos, antes de entrarem em Jerusalém, no dia anterior, que eles arrumassem um burrico, né? Inclusive falou, você procura a casa tal, né? Falou para os discípulos, né? E fala que o Senhor precisa, né? De um burrinho e tal. E aí os discípulos foram e aconteceu como Jesus tinha previsto, né? Eles pegaram esse burrinho e Jesus então entrou montado nesse burrinho, né? E aí Emmanuel fala, né, de uma forma muito lúcida, que toda aquela consideração, toda aquela aclamação, né? Quem estava recebendo era o animal, né? Não era propriamente Jesus. Jesus estava acima. Jesus estava montado no animal, né? Quem estava passando ali por todo aquele tapete que foi colocado, né, para a entrada, era um animal. Veja bem, isso às vezes pode até chocar, né, as pessoas mais acostumadas com o tradicional. Não, é Jesus que estava sendo aclamado. Por que Emmanuel fala isso? Porque a mesma população que estava aclamando Jesus num momento, semana depois estava crucificando Jesus, sem nada fazer para salvá-lo. Entendeu? Então, o que ele quis dizer? O que Emmanuel quis dizer? Isso aí é a futilidade humana, que exalta os seus heróis e daqui a pouco está destruindo as pessoas que exaltou há uns dias atrás, daqui a pouco está destruindo, né? Isso aí é a fatuidade humana, é o vazio do ser humano, né? Por isso que ele fala que quem estava recebendo Jesus, ele entrou na cidade montada num animal. Ele sabia que era o animal ali que estava recebendo, não era ele. Ele não tinha nada a ver com isso. Até porque a hipocrisia, né, Conchita, exatamente. Até porque os espíritos elevados estão acima dos apupos ou dos aplausos. Os espíritos superiores, eles estão acima da oscilação da massa. Eles não estão ao sabor. O valor de Jesus não era dado pelos aplausos ou pelos apupos. Né? O valor de Jesus é o valor de Jesus, né? Inclusive o valor de cada um de nós não é dado, né, pelos aplausos externos ou pelas críticas externas que a gente recebe. Isso não mede o nosso valor. Assim como estava muito longe de medir o valor de Jesus. Os espíritos superiores, eles não se encantam com a bajulação,
Eles não se fascinam. Se fosse uma pessoa comum, sim, ela ficaria toda cheia. Jesus sabia que não, que isso não significava nada, né? Ele sabia, aliás, ele já tinha falado para os discípulos o que iria acontecer com ele, que ele ia ser morto. Jesus tinha falado 3 vezes já para os discípulos que ele iria ser morto. Inclusive os discípulos não acreditavam muito, eles ficavam meio chocados com isso, né? Mas Jesus já tinha falado, não é? Certo? O Ailton, o inconsciente coletivo totalmente envolto, né? Envolvido nas teias do mal, exatamente. É, entendeu? Então Jesus estava muito acima. Então ele pega um animal para que ele esteja montado no animal, né? Quem recebe isso, né? Essas considerações humanas, quem se encanta, que se fascina muito com isso, é a pessoa que está mais ligada à matéria, não é aquele que compreende a vida espiritual, né? Tá? Então ele foi aclamado, né? No Domingo de Ramos, tal. Dialogávamos sobre esses fatos ocorridos há tanto tempo, envolvendo a figura do Cristo, e que ficariam gravados para sempre nas páginas da história, né? Como ficaram, né? Estávamos numa de nossas reuniões costumeiras que tinham como objetivo o estudo do Evangelho de Jesus. Esses encontros eram bastante informais e nos propiciavam um conhecimento maior sobre o assunto. Com frequência assistimos a palestras proferidas por algum convidado de fora, né? Alguém que vinha de outra colônia, né? De outro lugar, ele que fazia palestras interessantes aí para que eles pudessem enriquecer os patrimônios intelectuais deles, né? Porque no plano espiritual os espíritos continuam estudando e cada vez mais, né? Então eles tinham uma reunião onde eles estudavam o Evangelho de Jesus. Precisamos sempre lembrar que Jesus é muito considerado, né? É muito considerado pelos espíritos de luz. Todos os espíritos de luz consideram Jesus. Todas as colônias de luz, todos os ambientes elevados têm em Jesus o modelo e guia. Isso precisa ser considerado. Aqui na Terra, muita gente desdenha de Jesus, muita gente ironiza, muita gente desconfia, muita gente, né, desacredita, mas no plano espiritual, os planos superiores, os espíritos superiores consideram todos Jesus como modelo e guia. Tá? Da reunião aberta a todos os interessados, não apenas o nosso grupo participava, mas também outros irmãos que tivessem disponibilidade de horário, né? Era aberta, né? Numa palestra pública, né? Por incrível que pareça, devo confessar que nossa ignorância nos primeiros dias era tanta que nos causava muito constrangimento. Ninguém sabia nada sobre a vida de Jesus e seu evangelho, né? Ninguém sabia nada. Você vê no plano espiritual, mas ninguém, né? O pessoal, nesse dia de estudo do Evangelho lá, né? Ficava claro para o César que ninguém sabia nada da vida de Jesus. Jesus ainda é o grande desconhecido. Jesus ainda é o grande desconhecido. Tanto na matéria quanto no plano espiritual, pelo menos nas faixas mais próximas da Terra, Jesus ainda é o grande incompreendido, né? Que nós não temos compreendido, como deveríamos, né? Eu confesso para vocês que na minha juventude, vamos dizer assim, né? Eu preferia mais as questões científicas, preferia mais Livro dos Espíritos, preferia mais leituras mais técnicas, mais psicológicas, mais, né? E eu não entendia também, a gente lia muito, estudava o Evangelho, fazia Evangelho no lar, né? As famílias ligadas ao centro, a gente fazia
uma semana na casa de uma família, né? Então a gente estava acostumado com os temas do Evangelho, mas eu confesso que eu não entendia muito bem. Nomes como Paulo, Pedro, João, Tiago, para mim soava como tudo a mesma coisa, assim, sabe? Não conseguia discernir muito uma coisa da outra. Acabava guardando algumas frases, acabava algum entendimento, mas a coisa ficava toda meio nebulosa, assim, né? O que me ajudou muito a começar a ter uma visão um pouco mais clara foi o tempo, né? E o Paulo Estevão. O Paulo Estevão, através da leitura, né, do livro Paulo Estevão, a gente começa a entender melhor a história, né? A história tanto de Paulo de Tarso, quanto ali de Pedro, João, Tiago, toda a dinâmica do trabalho deles ali, né? Isso me ajudou muito. Logicamente que a partir daí a gente começa a organizar melhor o pensamento da gente, tudo começa a fazer mais sentido, né? E uma coisa que me ajudou bastante também é o gosto que eu comecei a ter pela leitura dos evangelhos na Bíblia mesmo, né? O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, né? Comecei a pegar muito gosto, né? Há muitos anos a gente faz uma leitura assim constantemente, né? Dos evangelhos, tal. E isso também, essa linha histórica que os evangelhos trazem, ajuda muito a gente a entender essa dinâmica, né? Junto com Paulo Estevão, tal, né? Então, aí eu fui me sentindo cada vez mais ligado ao Evangelho, cada vez sentindo mais gosto. Os livros do Emmanuel também, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, né? E entre outros, né? Que Emmanuel aborda o Evangelho. Então, né, tem há 2000 anos, tem vários outros, né? Ave Cristo, mas esses que eu citei são aqueles que me ajudaram mais a entender os livros da Amélia Rodrigues, né? A Boa Nova, do Humberto de Campos, tá? Então, mas é uma construção, né, pessoal? Porque a gente vai devagarzinho, a gente vai passando a organizar melhor o pensamento da gente. Não é fácil. E a gente vai entendendo mais nuances da vida de Jesus, né? Mas é totalmente compreensível isso que o César falou aqui, né? Chegou no grupo lá de estudo do Evangelho, ninguém sabia nada da vida de Jesus, né? Talvez você chegue hoje na casa espírita e talvez as pessoas também conheçam um pouco da vida de Jesus, né? Vai conhecer melhor ali o Evangelho segundo o Espiritismo, que é mais a parte moral, né? Então é o resumo moral dos ensinos de Jesus, né? Que Allan Kardec ele privilegiou o ensino moral, extraordinário, né? Mas é legal também estudar a sequência ali dos evangelhos para a gente entender a história na sua sequência, né? Então é bem legal, né? E é uma coisa que a gente não perde nada, né? A gente não perde nada em conhecer, né? Se a Bíblia pode ser católica, sim. A Bíblia de Jerusalém, né? O Hermínio Miranda gostava bastante da Bíblia de Jerusalém. A Almeida, né? A Bíblia Almeida, né? Almeida Ferreira, eu não me lembro o nome exato agora, é bem considerada, né? Então, é legal, né? É legal a gente ler, a gente vai se acostumando, né? E a gente vai pegando gosto, né? Eu já fiz várias vezes estudos do Evangelho aqui na internet, né? A gente acabou na pandemia a gente fez o estudo do Evangelho de Mateus, né? Tem todo ele feito aí online, né? Versículo por versículo. Eu fiz isso já com o Evangelho de Marcos, eu fiz isso com o Evangelho de Lucas, né? Então, é bem gostoso, eu adoro, assim, é um estudo que, né? E é um estudo que a gente precisa, né? Porque nós precisamos fazer uma releitura de Jesus nos olhos de hoje, né? Da atualidade, das nossas necessidades atuais, né? Aí o César continua, né? No meu caso específico, acreditava ter algum conhecimento.
Ouvira muitas vezes os meus pais falarem sobre o assunto, ler alguma coisa em livros e assistir a filmes quando encarnado. Por isso, pretendia estar mais bem informado do que a maioria. Lia do engano, não sabia nada. O César, né, ele achou que ia chegar lá já sabendo alguma coisa, mas lê do engano, não sabia nada, né? Quer dizer, a sensação dele é de que, né? O instrutor Josias tinha muita habilidade em prender nossa atenção. Emérito expositor, discorria com profundo conhecimento e de forma atraente e terna sobre passagens da vida do mestre, né? Que era o instrutor ali que estava fazendo estudo com eles, né? Nesse dia, para nossa surpresa, ele disse: hoje iremos assistir a um filme que focaliza o processo da crucificação de Jesus. As dezenas de pessoas que ali estavam ficaram logo interessadas, né? Quer dizer, eles iam assistir um filme e ali no plano espiritual eles têm acesso a informações da própria vida, registros da própria vida. A fidedignidade das informações é muito maior do que aqui na Terra. Porque aqui na Terra as nossas fantasias, as nossas ilusões, os nossos erros históricos, os erros de interpretação distorcem muitas coisas, né? Mas no plano espiritual, o acesso à informação legítima, verdadeira, né? Isso é uma possibilidade, né? Consulta aos registros da vida, né? Os próprios espíritos fazem isso quando eles vão escrever a respeito de determinado tema do Evangelho, eles podem pesquisar nos arquivos da vida, né? Nos arquivos que estão registrados dos acontecimentos reais, né? Então deve ser algo maravilhoso, né? Assistir um filme da vida de Jesus, né? Então eles ficaram interessados. Imediatamente lembrei-me das fitas cinematográficas a que assistira na Terra, né? Todos nós temos aqueles que... Eu acho muito legal assim, os filmes, né? Que foram feitos já, algum enfoque de Marcos, outro enfoque de Lucas, de Mateus, né? Cada autor aí acaba focalizando um determinado evangelho, né? Então, conforme o seu gosto e tal. Mas é interessante, né? Para nós, esses materiais que já foram feitos são muito interessantes, né? Certo? Relatavam momentos dolorosos da vida de Jesus, profundamente significativos para toda a humanidade, mas eram de má qualidade, né? Na visão do César, né? Acho que nem se comparava com o material do plano espiritual, né? Uma grande tela de um material sem paralelo na crosta, semelhante ao cristal, ocupava uma parede toda da sala, né? Então, assim, isso aqui é de 30 anos atrás aproximadamente, né? Isso aqui que o César está falando. É, naquela época, não sei exatamente como é que estava a tecnologia aqui, mas no plano espiritual a tecnologia está décadas na frente de nós, né? Então, até um dos locais mais prováveis de você ter indícios, você tem insights para onde que vai a tecnologia, é na literatura espírita. Porque tem coisas que eles vão falando que depois de décadas é que vai surgir aqui na vida material, né? Certo. Após os primeiros instantes de euforia, acomodamos-nos e permanecemos em silêncio aguardando, né? Diante dessa tela que parecia um cristal, né? Semelhante a um cristal que ocupava toda a parede da sala, né? Josias sentou-se também e apertou um botão. De imediato a luz ambiente se apagou, a tela se acendeu e mergulhamos num mundo bem diferente do nosso. E a experiência deve ser mesmo uma experiência de imersão, né? Porque aqui a gente vai assistir um filme, mesmo que seja no cinema, né? Você não tem exatamente uma experiência de imersão. Estão tentando fazer, né, a visão tridimensional e você cada vez se sentir mais participante, né, dessa realidade virtual.
Mas lá no plano espiritual isso já era uma realidade, né? Que eles já podiam viver, tá? Então eles mergulharam num mundo diferente, né? Disse mergulhamos porque nos sentimos fazendo parte do filme e não assistindo simplesmente a uma projeção, que era o que de fato estava acontecendo, né? Eles estavam numa projeção, mas era como se estivéssemos vivendo e participando dos acontecimentos ali narrados. Né? Né, Edson? Legal, né? Deve ser magnífica a experiência, né? Exatamente. Então, uma experiência realmente de imersão sensorial, né? Em que eles se sentiam de fato vivendo e participando da história. Devia ser extraordinário, né? A tecnologia da espiritualidade é muito mais avançada que a da Terra, e suas máquinas e aparelhos são extremamente sofisticados, se é essa a palavra que devo usar. A gente fala, a gente fala sofisticado, né? Eu mesmo não gosto muito dessa palavra sofisticado, acho que o César também não. Porque sofisticado vem de sofisma, né? Vem de sofisma, né? E os sofistas, na época de Sócrates, né, da Grécia Antiga, né? Os sofistas eram aqueles que faziam de tudo para ganhar uma discussão, né? Então eles complicavam as conversas, né? Eles complicavam as conversas, torciam os argumentos para parecer verdade, né? Então, falar uma coisa muito sofisticada, a gente já fica meio assim. Mas a gente entende que é uma coisa muito elaborada, né? Uma coisa moderna, né? Mas lembra os sofistas, né? Então vamos lá. Muitas pessoas até, ao saberem da existência do mundo espiritual e de suas condições de vida, pretensiosamente julgam que se trata de uma cópia da Terra. As pessoas até tiram sarro, falam, mas então é uma cópia daqui? Então, o que tem de mais lá no plano espiritual? Né? Mesma coisa que aqui, né? Aí ridicularizam, né? Zombam daquilo que é falado porque parece uma cópia daqui, né? Aí o César diz, na verdade, a Terra não passa de pálida cópia da vida espiritual e de tudo quanto aqui existe. É o contrário. Aqui que é uma cópia de lá. Uma pálida imagem. Aí o mito da caverna, né, do Platão, faz mais sentido, né? O mito da caverna. Né? Platão falava que nós, aqui na nossa vida aqui, estávamos como as pessoas dentro de uma caverna, né? E o mundo das ideias era o mundo que estava lá fora e que nós víamos apenas as sombras que se refletiam dentro da caverna dos seres que estavam no mundo das ideias. O mundo das ideias é o plano espiritual, né? É apenas uma simbologia que Platão usou para representar o mundo material e o mundo espiritual, né? E é bem assim, nós somos mesmo, né, essas pessoas que estão dentro da caverna aqui, né? Dentro da matéria, né, na escuridão e apenas vendo os pálidos reflexos da luz que existe na vida espiritual, né? E de todo o conhecimento, de toda a tecnologia, de tudo que existe lá fora, né? Lá fora é a vida espiritual, né? Muito mais rica de possibilidades do que a vida material. Certo? Ok. Alice Camanho, né? Por conta das nossas deficiências, a gente deturpa a organização perfeita da espiritualidade. Então, por falta de compreensão, né? Exatamente. E nós é que temos que nos elevar, né? A gente aqui, quando a gente não entende uma coisa, a gente já começa a criticar e já zomba, né? Tira sarro e descarta, desconsidera. Ah, porque eu não entendi e a gente tem uma tendência, tudo que a gente não entende a gente quer destruir. Você quer denegrir, você quer falar mal.
né? Só que aí nós precisamos mais humildade para considerar que muita coisa nós ainda não compreendemos, mas elas não deixam de ser possibilidades ou até verdades que nós venhamos a compreender mais tarde. Então, precisa um pouco mais de respeito a respeito daquilo que a gente ainda não compreende. E eu penso assim, puxa, eu não compreendo, eu preciso me melhorar mais, eu preciso elevar o meu padrão para que eu venha a compreender. Tem muita coisa que eu já fiz assim, conceitos mesmo dentro do espiritismo, certas situações que a gente vai devagarzinho se apropriando, né, das informações, a gente vai tecendo uma rede de entendimento, de compreensão, e aí a gente vai vencendo preconceitos dentro de nós. Que a princípio você ouve uma certa coisa assim, fala, não, não pode ser, nossa, que isso, não sei o quê, né? Mas aí passa um tempo, aí você vê que aquilo tinha sentido, você vê que aquilo era real, que aquele conceito era verdadeiro. Você só precisava adquirir um pouco mais de informação e maturidade até, em determinados casos, né, para que você possa entender melhor, né? Então, a gente precisa mais incluir do que excluir, né? Nessa questão de visão, de compreensão, nós precisamos entender mais que tudo se encaixa. E se eu não estou entendendo onde as coisas estão se encaixando, é porque eu não estou entendendo. Elas se encaixam em algum ponto, né? Certo? Vamos lá? Os aparelhos de projeção de filmes e as próprias telas são muito aperfeiçoados e multidimensionais. Isso faz com que nos sintamos parte da história. Vou relatar de forma condensada ao que tivemos oportunidade de assistir, ou melhor, de viver. O André Luiz, por exemplo, ele cita em determinadas obras que eles estão diante de uma tela, que eles estão vendo uma pessoa na tela, né? Aí, num certo momento, a pessoa sai da tela e aparece ali para eles. Entendeu? Então, o virtual é aquilo que pode se tornar real, tá? Essa é a essência do termo virtual, é aquilo que pode se tornar real. O virtual e o real, eles acabam se fundindo, né, no plano espiritual, né? Você está vendo uma imagem numa tela, um contato que você está tendo com um determinado espírito de uma determinada dimensão. Num certo momento, o espírito sai ali da tela e aparece ali no ambiente. E tem um determinado caso, que o André Luiz cita, e as pessoas nem viram o espírito sair da tela, mas ele saiu e incorporou numa moça, na Luciana, incorporou nela, e aí ela começou a conversar com os outros espíritos que estavam ali junto com o André Luiz e tal. Quer dizer, a mediunidade no plano espiritual. Eles estavam conversando com alguém através de uma tela, né? Aí a pessoa saiu da tela espiritualmente, que eles estão no plano espiritual, né? Saiu, a Luciana falou, olha, o espírito está vindo na minha direção. Aí ela deu passividade para o espírito começou a falar através dela. Entendeu? Interessante, né? Por quê? Porque no plano espiritual você também tem dimensões diferentes. Não é só a dimensão material, a dimensão espiritual. Você tem várias dimensões. Então a mediunidade, ela sempre vai existir porque você tem contatos entre dimensões diferentes. Então você, muitas vezes, para que você tenha conversas, para que você tenha um acesso mais próximo a uma determinada pessoa de uma dimensão superior, você pode usar da mediunidade para isso no plano espiritual. O Divaldo, tem livros do Divaldo também, que ele fala, né, de comunicações no plano espiritual, né? Então é isso, né? É porque a mediunidade aqui na Terra, ela está só começando, né? Ela vai continuar nos demais planos e cada vez mais bela, né? Com fenômenos mais interessantes, tá? Então eles estavam, né, realmente vivendo ali, né, de uma forma bastante sensível ali, né, a história que eles estavam vendo de Jesus, né? Quando a tela se acendeu, vimos um grande horto
Horto das Oliveiras, né? Era o Getsemane. Estava escuro, pois era noite. O céu estrelado sobre as nossas cabeças era a única luminosidade existente. E uma brisa suave soprava agitando as folhas das árvores, né? Esse momento importante e angustioso que foi a expectativa ansiosa daqueles que estavam aguardando, né? Jesus, Pedro, Tiago e João, né? Estavam aguardando ali os soldados chegarem, né? Uma grande emoção que nos acompanharia por muito tempo tomava conta de nossos corações, imbuídos que estávamos da grandiosidade do momento, que é um momento de grande significado, né, para todos nós, né? Vimos a escuridão ser quebrada por muitos archotes e a paz ser desfeita por soldados que chegavam, né, trazendo tochas ali, né, iluminando o caminho, né? Sabíamos que tinham vindo prender Jesus e nos afligimos. O mestre orava a poucos passos dali, enquanto os discípulos, rendendo-se ao sono, dormiam. Então aquela situação, né, curiosa, né, que Jesus pediu para os discípulos ficarem acordados e eles acabavam dormindo, né? Então Jesus, se eu não me engano, 3 vezes ele chamou a atenção dos discípulos, né? Que estavam, que ele pediu que vigiasse, né? Que era um momento difícil para ele ali, né? E aí os discípulos acabavam caindo em sono, né? E aí que Jesus teria falado, né? O que queria acontecer com ele, né? E Pedro falou que não permitiria, né? Aí Jesus falou assim: Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Querendo dizer assim, quando os instintos de conservação funcionarem em você, e você ficar com medo, né? Porque o instinto de conservação age em nós aqui, encarnados, né? E antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai ter me negado. Então, Satanás está querendo te joelhar, né? Satanás, assim, né? Os espíritos inferiores estão aí te rondando. Você é uma pessoa sensível, você é médium, né? A gente já falou sobre isso, o Pedro, em várias situações, ele demonstrou uma sensibilidade grande, né? E Jesus chamava a atenção dele, né? Satanás está querendo te joelhar, está aí rondando você, está querendo aproveitar da sua invigilância, né? Então, e depois foi o que aconteceu, né? Pedro ficou muito, muito perplexo depois com o que ele mesmo acabou fazendo, né? Naquele momento, o vimos e a emoção era tanta que não dá para descrever. Fronte levantada para o céu, toda sua figura nimbava-se de luz aos nossos olhos. César não quis nem descrever do que ele viu, provavelmente para não gerar polêmicas ou, né, para não colocar mais suspeição sobre a obra, né? A obra já foi bastante combatida, essa obra Céu Azul, embora tenha sido muito vendida. Eu até falei para vocês, né, o impacto que teve, a importância que teve na época, né? Mas foi uma obra muito combatida, né? Por vários motivos, né? E tudo que é novo, tudo que traz um algo diferente, né? É muito combatido, né? As forças ali que não estão acostumadas com aquilo, né? Por exemplo, essa obra, ele falou de um trabalho mediúnico com jovens. Só isso aí já é uma, nossa senhora, é uma blasfêmia, né? É uma coisa de outro mundo. No movimento espírita, isso aí tem que ser queimado na fogueira, né? Então, esse tipo de coisa, né? A obra foi muito combatida, né? Tem muita gente que não aceita ter esse livro, né? Nas livrarias espíritas, né? Tem muita gente que critica, né? Então, a gente sabe como foi feita essa obra, porque a gente viveu parte desse conteúdo, então, né? Mas enfim. Então, a gente vê que César não quis nem descrever Jesus, descrever o que ele viu, a imagem, até porque tem uma polêmica grande em torno
dessa questão da imagem de Jesus. Emmanuel fez uma descrição, né? No há 2000 anos, ele faz uma descrição. Então, tá? Com serena majestade, fitava o alto, a conversar com o Pai. E em seus olhos percebemos uma infinita piedade e uma divina tristeza. Né? Então, isso ele descreveu para a gente, né? Ele fitava o alto a conversar com o Pai, né? Jesus estava sempre orando a Deus, ao Criador do Universo, né? A quem ele buscava força, né? Ele buscava força porque se sentia necessitado de conexão, né? Lutando contra a dificuldade humana, né? A inferioridade humana. Ele orava, né, com frequência nos lugares ermos e nos estimulava a fazer o mesmo, né? Certo? E aí César diz, né, seus olhos percebiam uma infinita piedade, uma divina tristeza, né? Muito mais certamente pelo ser humano, não pelo que ele iria passar, mas pelo que nós passaríamos, né? Pelos dramas que nós viveríamos depois, crises de consciência culpada, que as várias gerações carregariam consigo, coletivamente e individualmente, né? Com alarido, os discípulos despertaram e Simão tenta uma reação no que é impedido por Jesus. Até porque não adiantaria uma reação, não adiantaria sair, né? Tem até, né, eles estavam com espadas e Pedro teria cortado uma orelha, né, de um soldado, né? E Jesus teria colocado no lugar. A gente não sabe se foi exatamente assim, mas enfim, né? Não seria impossível de ocorrer e não adiantaria reações, né? Mesmo de Jesus, não adiantaria Jesus ficar reagindo e guerrear com todo o exército romano e os judeus, não adiantaria, porque aí ele precisava dar a lição, né? Que a vida espiritual é superior à material, que o amor é superior ao ódio, né? E que ele veio para construir no coração das pessoas e não para disputar o poder humano, o poder das armas, o poder administrativo, legislativo. Ele não veio para disputar, né? Ele veio para instalar no reino de amor a face da terra, né? Então não era o objetivo dele guerrear com as pessoas, né? Então os soldados o prenderam, nós os acompanhamos desesperados, né? Participamos da vigília junto aos muros do pátio da casa do sumo sacerdote, sentados em meio ao povo, ao redor das fogueiras, porque tínhamos frio. Você vê, eles sentiam frio, né? César, os demais, eles sentiam frio, né? Eles estavam ali perto das fogueiras, né? Juntos, sentados no meio do povo, ao redor das fogueiras, né? Sentíamos frio. Vimos Simão Pedro renegá-lo por 3 vezes, o que causaria ao apóstolo pungentes remorsos e muito sofrimento, né? O que teria sido desfeito, na verdade, só depois, né? Mais tarde, quando Jesus retornou, reapareceu, né? Ressurgiu na praia, enquanto os pescadores, né? Eles estavam no barco, estavam no mar, e eles viram ao longe uma pessoa ali, né, que acendeu um fogo ali, estava assando um peixinho, né? Aí eles viram ao longe e reconheceram Jesus, né? Aí eles foram em busca de Jesus, né? E, e aí Pedro, né, se aproxima de Jesus e Jesus pergunta, né, 3 vezes, né? Pedro, tu me amas, né? Aí Pedro fala 3 vezes, Senhor, tu sabe que eu te amo, né? Falei, então vai e apacenta as minhas ovelhas, né? Então que seriam 3 oportunidades de, né? 3 perdões, né? Vamos dizer assim, para que Pedro pudesse se refazer, né? Dessa experiência de ter negado ele, né? Então, e logicamente ele carregou isso a vida inteira
E serviu até de estímulo para ele se manter vigilante, né? Porque ele sabia das fragilidades dele, né? Então ele se manteve a vida inteira mais vigilante. E foi, né? Pedro foi o ponto de ligação entre os discípulos, né? Pedro foi esse ponto de ligação. O Paulo, ele era um grande pioneiro, né? Paulo era um grande destemido, né? Abridor de estradas, né? Divulgador, foi o maior divulgador do evangelho, né? Mas Pedro era o ponto de ligação, né? Entre elementos contrários, né? Então ele acabou tendo essa função de realmente de apacentar as ovelhas, de acalmar os ânimos, ele teve essa função, né? A gente vê isso claramente no livro Paulo e Estevão, né? Certo? Vamos lá? Temos mais um pouquinho de tempo aqui, né? Por vielas estreitas, seguimos junto com o Mestre o trajeto do seu martírio, sofrendo com ele os apodos da multidão, vendo em seu rosto as marcas da dor e do cansaço, mas também uma imensa piedade por todos. Então Jesus carregando a própria cruz, após ter sido torturado, né? Após ter sido machucado, ainda tinha que carregar a própria cruz, né? E surge a figura também, que a gente tem que lembrar, a figura do Cirineu, né? Daquele que veio de Cirene, né? Na cidade, né? Aristipo de Cirene, acho que é. Não, é uma cidade, né? E que estava ali em Jerusalém por causa das festividades, né? Porque era um momento da Páscoa, né? Era um momento de festividade. Então muitas pessoas vinham, muitos judeus vinham de toda parte, né? E então foi constrangido a ajudar a carregar a cruz, né? Né? Foi constrangido, né? Aí Emmanuel fala, né, que nós somos assim, né? Nós, para fazermos o bem, nós ainda precisamos ser constrangidos, né? Nós ainda precisamos ser constrangidos. Mas, mesmo assim, temos o mérito de fazermos, mesmo sob constrangimentos, mas a gente acaba fazendo alguma coisa, né? E o Cirineu é um doce constrangimento, né? Porque ficaria na história como aquele que ajudou, de alguma forma, a carregar a cruz, né? É uma coisa extraordinária. Apesar de aflitos, tínhamos esperança de salvá-lo, desejando que tudo terminasse de forma diferente, mas era impossível, impossível, né? Então os espíritos acompanhando, eles queriam fazer alguma coisa, queriam salvá-lo, mas não era possível naquele momento, né? Ao chegar ao Monte da Caveira, ou Gólgota, Jesus foi levado ao cume, juntamente com os 2 ladrões, seus companheiros de infortúnio, e pregado na cruz, né? A figura o Dimas, né? O bom ladrão, né? Que sabendo da inocência dele, sabendo da diferença entre ele e Jesus, falei, Senhor, lembra de mim quando adentrares o paraíso, né? E aí Jesus fala que sim, que ele estará com ele no paraíso, né? Querendo dizer, fica tranquilo que o teu sentimento é um sentimento louvável, né? Você está demonstrando fé, você está demonstrando carinho, né, pela minha situação, né? Isso por si só já demonstra uma coisa boa, né? Fica tranquilo, né? Nós vamos te ajudar. Não quer dizer que ele vai ser levado para os altos céus, não quer dizer isso, né? Aí depende da condição de cada um, né? Mas que ele iria ajudar Dimas, né? Que a gente sempre, quando a gente é espaldado em bons sentimentos, a gente é ajudado pelos próprios sentimentos que a gente nutre, né? Nós somos, o bem que a gente faz é o nosso advogado em qualquer lugar, né? O que a gente sente, o que a gente nutre, das intenções,
São o nosso advogado em qualquer lugar, né? Não dá para exprimir o que foi escutar as marteladas que o prenderam ao madeiro. Elas repercutiam diretamente em nós, em nosso íntimo, fazendo-nos sofrer terrivelmente. Né? Deve ser uma coisa realmente indescritível, né? A crucificação de qualquer pessoa deve ser terrível de se ver, né? Para as pessoas mais sensíveis, para as pessoas mais humanas, né? E ainda mais o significado que tinha, né? Lógico que hoje nós entendemos mais o significado que teve isso tudo, né? Na época as pessoas não entendiam exatamente, mas elas já estavam vendo Jesus ali no dia a dia, conversando com o povo, curando, ensinando coisas boas, né? Algumas coisas meio incompreensíveis para a multidão, né? Então, Jesus era uma pessoa singular ali, né? E uma pessoa que demonstrava ter bons sentimentos, né? Revoltado, eu inquiria mentalmente: onde estão os amigos, os seguidores de Jesus? Onde estão todos aqueles que foram curados por ele? O que é feito dos seus discípulos? Nesse momento extremo, fugiram todos? Né? Você vê uma coisa, né? Só naquele episódio que Jesus fala, né? Beber esse vinho, que esse vinho é meu sangue, beber desse pão, esse pão é minha carne, né? E meu sangue é verdadeiramente bebida, minha carne é verdadeiramente comida. Né? Só nisso aí, que Jesus tinha falado algum tempo antes, né? Jesus era acompanhado por umas 500 pessoas mais ou menos. Onde ele ia, tinha um monte de gente, né? Após isso aí, só isso aí, a maioria já foi embora. Porque o pessoal começou a escutar, não entendia muito bem, né? E o pessoal começou a falar assim: nossa, mas que discurso duro de ouvir esse, hein? Que coisa terrível isso aí. Isso está lá no Evangelho, só vocês olharem lá. Mas que discurso duro esse, né? Comer sua carne, beber do seu sangue, vai embora. E a maioria foi embora. E só ficaram os 12. Só para a gente entender, às vezes, o poder que tem, você não compreendeu uma coisa, e você já querer, sabe? Você já ter aversão daquilo, você nem parou para analisar, né? E aí Jesus pergunta para os 12, né? E vocês não querem ir embora também? E aí Pedro fala assim: Senhor, a quem iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Quer dizer, eu posso até não estar entendendo muito bem o que o senhor está falando, mas eu não encontrei nada melhor do que o senhor até agora, entendeu? O senhor tem as palavras de vida eterna. Eu nunca ouvi algo tão bonito, tão importante, tão imponente quanto aquilo que o senhor tem explicado, né? Então eles continuaram com Jesus, né? Mas isso demonstra assim a superficialidade da multidão. Ora exaltando, daqui a pouco já destruindo, isso aí não presta para nada, isso aí não, né? É assim, né? A fatuidade é muito grande, né? Então, do mesmo jeito fizeram com Jesus. Então, numa semana estavam lá, todo mundo aclamando Jesus. No outro dia, no final de semana, estavam lá crucificando e ninguém fazendo nada, né? A multidão é totalmente indiferente, né? Então, ali perto, além do povo, agora mais reverente, que presenciava a execução, mais irreverente, né? Que presenciava a execução, poucas pessoas. Profundamente tocados, vimos a mãe de Jesus, a doce Maria de Nazaré, cujo rosto não pudemos divisar, porque grande parte dele se achava coberto com um manto, né? Se achava coberto com um manto, eles não conseguiram ver o rosto de Maria, né? Mas cuja beleza e suavidade imaginávamos, em lágrimas, junto de Maria de Magdala, e de um rapaz de olhos ternos, barba curta, que a amparava em seus braços, era João, né?
que é o discípulo a quem Jesus dizia amar, né? Parecia ter um carinho especial, talvez pela condição, talvez de João, né? Pelas características, né, de João e talvez laços mais profundos que Jesus tivesse particularmente com João, a gente não sabe, né? São espíritos aí já muito vividos e, né, vai saber, né? E aquela célebre frase que Jesus emitiu, né, e que entraria para a história também, né? Mulher, falou para Maria, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Então ele não chamou ela de mãe, né? Chamou ela mulher. Eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Né? Como quem dizia assim, olha, cuida um do outro, vocês vão precisar um do outro. E cuida um do outro. E foi o que aconteceu, né? Maria e João foram morar na ilha de Éfeso, né? Onde permaneceram até a morte de Maria, né? Ensinando o Jesus, né? Ensinando as pessoas sobre Jesus e atendendo a todos que necessitavam no caminho. Viajantes, pessoas doentes, né? Todos os necessitados do corpo ou da alma, né? Então foram legítimos trabalhadores de Jesus, né? O sofrimento era atroz e inconcebível. Jesus permaneceu muitas horas agonizante. Ao ouvirmos as palavras que proferia, entendemos que perdoava a seus algozes. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Né? Porque foi justamente, diz Humberto de Campos, né, que foi justamente naquele momento que reapareceu no meio da multidão o espírito que o havia, entre aspas, tentado no deserto, que devia ser um espírito das trevas, né, que na sua pretensão, né, tentou se aproximar de Jesus para influenciá-lo. Naquele momento que Jesus estaria no jejum e oração e tal, no deserto, né? E esse espírito teria se aproximado de Jesus, né? E aquele diálogo que houve entre Jesus e esse espírito, né? Diz que o mesmo espírito, Humberto de Campos fala no livro A Boa Nova, né? Acho que é. Ele conta que esse mesmo espírito teria reaparecido no momento da crucificação, né? Para zombar de Jesus, para escarnecer de Jesus, porque ele havia oferecido, né, algumas coisas para Jesus que Jesus teria recusado. Ele falou assim, por que você não amaldiçoa a humanidade agora? Por que você não amaldiçoa essas pessoas todas que fizeram isso com você? Aí que Jesus teria dito, né? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, né? Seria o último ato aí de perdão de Jesus, né? Enquanto encarnado, né? O João Franco, o João era primo de Jesus? João Batista. O João Batista era primo de Jesus, aquele que já havia sido decapitado, né? Agora, esse João era irmão de Tiago, que era um dos discípulos de Jesus, né? Haviam dois Tiagos, um deles era irmão de João, que eles eram filhos de Zebedeu. Tem até uma passagem que os dois, né, a mãe dos dois vai procurar Jesus e fala, Senhor, eu queria que o Senhor levasse os meus dois filhos, um sentar à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus falou, né? Falou, olha, mas eles estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Aí os dois falam assim, estamos, né? Eu falei assim, é verdade que vocês vão beber do cálice que eu vou beber. Mas quanto a um sentado à minha direita, outro à minha esquerda, isso cabe ao Pai Celestial, né? Então aí no caso esse era João, esse que ficou com Maria, né? João Batista já havia morrido, tá? Então,
Nesse momento lembrei-me de elevar o pensamento a Deus, suplicando ajuda para aquele que ali estava como um cordeiro entre lobos ferozes. Né? O César lembrou de fazer uma prece para Jesus, né? Em benefício de Jesus, fazer uma prece a Deus em benefício de Jesus. Foi isso que ele fez. Né? Pai, socorre-o, é teu filho, está sofrendo muito. Né? A partir daí, ó maravilha, percebi uma modificação substancial no quadro. Comecei a ver não mais o ambiente material pesado e asfixiante, escuro e cheio de nuvens ameaçadoras, cheio de dor e de sofrimento, mas o ambiente espiritual que se desenrolava de forma indescritível. E aqui está uma coisa muito interessante que a gente não vê nas demais obras que falam sobre Jesus. Em nenhuma obra, praticamente, a gente vê esse aspecto, né? Que o César trouxe. E quando ele fez uma prece, ele conseguiu se subtrair do ambiente material, propriamente, que é, né, do que ocorreu ali, e ele começou a ver o ambiente espiritual em torno de Jesus. É uma coisa bem interessante, né? E a partir daí ele começou a ver, o quadro mudou, né? Porque ele estava ali em espírito, estavam diante de uma situação que era uma situação material, mas que tinha na época também uma questão espiritual ocorrendo ali, né? Então ele começou a ver além da matéria, né? O céu cobriu-se de uma luminosidade diferente, em suaves e cambiantes matizes do arco-íris, e divisei uma infinidade de espíritos alados que o envolviam com muito amor. Então aí, você vê? Aí ele começou a ver o que estava acontecendo espiritualmente, né? Cânticos entoados por vozes divinas provinham do infinito. Estavam todos felizes e dirigiam hosanas ao Senhor pelo coroamento do apostolado do Mestre dos Mestres, que retornava à espiritualidade coberto de glórias, tendo deixado um exemplo de profunda significação para o gênero humano. Né? Então aí a perspectiva espiritual, maravilhoso, né? A perspectiva espiritual, que é a festa espiritual pelo coroamento de um momento de testemunho de Jesus, da grandiosidade do seu amor pela humanidade. Então ele retorna para os seus, né, que o compreendiam, que o serviam, aqueles seres de luz que ali estavam, né? Após Jesus ter daí o poder da oração, que cena linda, né? Exatamente, né? Daí é o poder da oração. É assim que a gente deve fazer, né? Quando as situações estão difíceis, o que faz a gente mudar da energia é a oração. E pode mudar muito a perspectiva com que a gente enxerga. Ou uma situação profundamente dolorosa, ou uma situação em que você entende ou pode entender várias coisas, né? O código moral extraordinário que legou ao mundo, através dos seus ensinamentos, transcritos em evangelhos, pelos séculos futuros, iria direcionar a vida dos povos, estabelecendo um roteiro seguro a ser seguido. Né? Por isso que é importante a gente ler, né? A gente ler e analisar aquilo que a gente julgar, né? Mais importante a gente reter, né? Quando o filme terminou, estávamos lavados de lágrimas. Uma emoção inenarrável tomava conta de cada um de nós e se estenderia por muito tempo. Permanecemos calados, ainda sob o império das sensações vivenciadas, sem ânimo para quebrar a magia do momento. Né? Lembrando que o César viveu isso dessa forma, não foi a mesma forma que os outros viveram. Né? A maioria ali, tá? Nós vamos entender isso. Josias, eu peço licença para vocês, pessoal, para a gente terminar, mais alguns minutinhos só, a gente acaba já, tá? Aí a gente acaba o capítulo. É legal que a gente já está no clima aqui, né? A gente encerrar para retomar na semana que vem ficaria meio chato, né? Ok?
Josias também, sensibilizado, deu um tempo para que nos refizéssemos. Em seguida abriu para perguntas, indagando o que notáramos de diferente. Grande parte dos presentes vira o filme mais do ponto de vista material e espiritual inferior. Né? Você vê que a maioria, nesse bate-papo depois, a maioria apenas viu do ponto de vista material e espiritual inferior. Porque também tem essa, né? A gente pode ver lá a algazarra do ponto de vista material e a gente pode ver a algazarra do ponto de vista espiritual inferior, que não devia ser pequena também. A alegria daqueles que julgavam ter vencido. Né? Você vê, na pandemia, quantas vezes os espíritos me falaram, né? Doutrinando obsessores e tal. Quantas vezes os espíritos falaram? Conseguimos fechar todos os templos, conseguimos fechar todas as casas espíritas. E agora? Quem pode mais? Eu tive que escutar isso várias vezes, conversar com calma, com paciência. Mas só para vocês terem uma ideia, lógico que o bem vai vencer sempre, né? Mas tem momentos que o mal se sente vencedor. Nós destruímos, nós matamos ele e tal. Então deve ter sido uma algazarra terrível espiritual, né? Por se sentirem vencedores. Só que o César viu a festa espiritual por ver a vitória do exemplo de Jesus. A vitória do amor, a vitória que lhe deu o exemplo dele, deu a mensagem para todos os séculos, entendeu? É diferente, né? A alegria de um e a alegria de outro são bem diferentes, né? Tá? Alguns poucos tinham visto imagens diferentes, de uma outra faixa vibratória. Dentre estes estavam Marcelo, Eduardo, Sheila, Paulo, mais 2 rapazes, uma senhora e eu, no caso César, né? Então, algumas pessoas, poucas pessoas, haviam visto do ponto de vista elevado, do ponto de vista dos espíritos superiores, né? Então foram esses que foram citados aqui. Josias, satisfeito, explicou: isso ocorreu porque vocês conseguiram se sobrepor ao negativismo do momento, elevando os pensamentos ao Criador, que é o que a gente tem que fazer sempre, né? É o que a gente tem que fazer sempre, elevar o pensamento ao Criador, para nos sobrepormos às dificuldades do momento. Tá? Senão a gente só fica ali na dificuldade, sofrendo as angústias de cada momento. Né? Assim entraram em faixa vibratória mais elevada e conseguiram perceber a espiritualidade maior presente no momento da crucificação, de acordo com as condições espirituais de cada um. Então César, Eduardo, a Sheila, cada um que conseguiu ver além, viu conforme as suas condições, né? E a prece que fez, né? Condição vibratória de cada um. Betão indagou curioso, referindo-se a nós que tínhamos vislumbrado algo mais. Eles conseguiram ver tudo o que tinha para ser visto no momento? Não, evidentemente. Viram tudo o que suas condições permitiram. Espíritos mais elevados terão condição de ver muito mais, descortinando esferas de inimaginável beleza, e assim por diante. Quanto mais purificados, mais a visão se lhes alarga, lhes será alargada. Cada um só dá o que tem, e cada um tem conforme o que dá, né? Conforme a sua condição. Tá? Já estamos terminando, VaptVupt. E quanto ao problema do tempo, irmão Josias, indagou o senhor de cabelos brancos. Acompanhamos todo o processo de Jesus, sua execução, e só gastamos aproximadamente 2 horas do nosso tempo. Né? Interessante isso também, né? Porque eles ficaram, parece que várias horas, né? Mas foram 2 horas apenas do tempo deles ali. Exatamente, explicou o instrutor. Isso ocorre porque a noção de tempo e espaço aqui é diferente. Haja vista que vocês passaram a noite toda acordados, ficaram cansados, atravessaram o dia seguinte inteiro acompanhando a execução do Cristo. E tudo isso foi feito num horário normal de projeção de uma fita,
Uma fita. Será que era fita ainda? Ai, ai, essa foi boa, né? A fita, né? Porque antigamente aqui era tudo em fita, né? Todos estávamos encantados e achando tudo muito interessante. Conversamos ainda por algum tempo, permutando impressões, sentimentos, cada um expressando o que tinha vivenciado até o encerramento da reunião, né? A questão do tempo, né? É relativo. É como para nós o sonho, né? A gente desliga do corpo e você vivencia. Parece que você ficou horas lá vivenciando determinada coisa. E foi no período, às vezes, um período curto da noite, né? Às vezes eu faço relaxamento com alguma pessoa que ela vivencia um monte de coisas, às vezes no momento do relaxamento. E foi num período relativamente curto de relaxamento. Parece que a noção de tempo e espaço fica diferente mesmo, né? Então, continuamos a sentir hoje a mesma emoção que sentimos naquele dia. Posso dizer com certeza que foi uma experiência única em minha vida. A melhor coisa que já me aconteceu. A mais importante. Não posso lembrar de nada que tenha me impressionado tanto, né? A gente já está acabando. Tenho a convicção de que mesmo que venha a renascer novamente na Terra, guardarei no imo da alma aquelas emoções e jamais esquecerei aqueles momentos em que presenciamos o sacrifício de Jesus. Por isso, imagino o que tenha sido realmente viver naquela época, conhecer o Mestre e conviver com Ele, ouvindo sua voz, aprendendo suas lições. Uma experiência incrível, né? Uma experiência incrível, tá? Ok, pessoal. Então, vamos finalizar, né? Já passamos um pouquinho aqui do horário, mas terminamos aqui o capítulo, né? Semana que vem a gente entra no próximo, tá? Então vamos fazer nossa prece, agradecendo a experiência que também tivemos, porque também vivenciamos cada qual dentro das suas capacidades mentais, emocionais, espirituais, imaginativas, vibratórias. Cada um de nós vivenciou esse momento e guardará também dentro de si o resultado da sua vivência, de uma forma luminosa, esclarecedora, apaziguadora, mostrando rumos seguros para a nossa mudança, porque pautados em Jesus. Obrigado, Senhor. Dispensa-nos na tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos. Um bom dia, né? Estejamos aí amanhã, né? Mais um estudo às 20 horas do livro Momentos de Saúde e de Consciência, tá? Então, que Jesus abençoe a todos. Até mais.